Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já quero dar boas-vindas também àqueles que nos visitam hoje à noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Passado este primeiro momento, convido você a abrir sua Bíblia, por favor, junto comigo, em Marcos, capítulo de número 13. Marcos, capítulo de número 13. Leremos alguns versículos. E eu peço que, por obséquio, você mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Marcos, capítulo de número 13. Verso de número 32 diz assim: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te sou grato pelo privilégio que temos hoje à noite de estar na comunhão dos santos para ouvir a tua palavra. Te agradeço pela vida de cada um que aqui já se encontra. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar ao coração de cada um deles. Usa-me, ó Deus, para ser instrumento teu, nas tuas mãos, para que a tua palavra flua aos corações hoje à noite e gere mais compromisso com o teu nome, mais amor pela tua causa, mais amor por ti, mais intensidade em suas responsabilidades com o céu. E que assim, Senhor, o teu nome seja glorificado por meio das vidas dos teus servos. Ajuda-nos hoje à noite com a tua palavra. Fala aos nossos corações. É o que nós pedimos pela ação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, gratos, todos nós digamos amém. Preste atenção. Escatologia é um termo técnico que significa o estudo do fim dos tempos. O estudo das últimas coisas. E o capítulo 13 que estamos considerando é exatamente o estudo do fim dos tempos, das eras como as conhecemos. Neste capítulo, Jesus está respondendo a duas perguntas que os discípulos o fizeram no versículo de número 4. Eles queriam saber quando essas últimas coisas iriam acontecer e qual sinal haveria quando chegasse a hora delas se cumprirem. Jesus passa então a responder aquelas duas perguntas com uma pregação conhecida como Sermão do Monte das Oliveiras. Este sermão é dividido em 3 sessões. A primeira fala do princípio das dores e da grande tribulação. Nós já consideramos aqui, está lá em nosso canal no YouTube. A segunda fala da sua vinda, também já consideramos. E a terceira trata da vigilância do cristão. Nós estamos considerando exatamente a terceira sessão. E vimos que essa sessão se divide em 2 partes. Sendo a primeira um chamado, uma orientação direta
a que observemos, a que discernamos os sinais dos tempos. E agora consideraremos a segunda e última parte da terceira sessão, e assim encerraremos o capítulo 13 de Marcos, hoje à noite. Os evangelhos não têm doutrina, é o que dizem. Não precisamos estudar doutrina. O pastor não precisa pregar doutrina. A igreja não precisa ouvir doutrina. O importante é o amor. Tudo o que nós precisamos é do amor de Jesus e praticar o amor de Jesus. Nada de doutrina. Doutrina divide. Doutrina separa. Doutrina complica o que é simples. Ouça, meus irmãos. Esta é uma das afirmações mais patéticas do ponto de vista bíblico. Porque basta ver que nós estamos dentro do Evangelho, diante de uma doutrina crucial para a saúde da igreja. E que mais aponta, uma doutrina que mais direciona, que mais objetiva para o amor pastoral de Jesus. Escatologia é doutrina. E conhecê-la é fundamental para todo o desfecho da vida cristã. Sem a doutrina da escatologia, as pontas ficam soltas. Não sabemos como tudo terminará, o que Deus fará com a raça humana e nem mesmo com a sua igreja. Sem a doutrina da escatologia, nós caímos na mais absoluta cegueira e desesperança. Todavia, quando estudamos a doutrina das últimas coisas, percebemos que os momentos de maior desespero na vida da igreja, o maior desespero na vida do cristão em particular, são eclipsados pela esperança da glória que há de ser revelada em nós por meio do próprio Cristo. Portanto, estudar escatologia, estudar a doutrina das últimas coisas, é sumamente importante para quem quer viver uma vida cristã madura e saudável. Uma vida cristã segura e corajosa, sem temer o que há de vir pela frente. Porque quando estudamos escatologia, quando estudamos essa doutrina, estamos exatamente estudando para saber quem escreveu a história e quem está no controle do fim de todas as coisas. E isso traz consolo e esperança para o coração do crente. Pois bem, nós chegamos à última parte da terceira sessão do capítulo 13, e ela trata da necessidade de vigilância que o cristão tem para não ser pegue de surpresa quando Jesus voltar, quando Jesus retornar. Na primeira parte, nos versos 28 a 31, nós fomos orientados a observar os sinais dos tempos. Agora, nesta segunda, nós somos ordenados a vigiar. E a ideia aqui é vigiar de pé. Sabe alguém que está vigiando e vigiando de pé, não sentado, não encostado na parede, mas vigiando de pé, feito uma sentinela, absolutamente acordados e firmes, conscientes de que Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Vigiar aqui, perceba, não é um pedido que Jesus está fazendo aos seus discípulos. Não é um pedido que ele está fazendo à sua igreja. Vigiar aqui não é uma mera orientação de percurso, de caminho. É uma ordem. É um imperativo para todo aquele que o segue. Para todo aquele que o tem como Senhor e Salvador. Então, todos nós devemos vigiar sem pestanejar. A pergunta que não quer calar é: contra o que nós precisamos vigiar? E como devemos viver esses dias de vigilâncias? Então, eis algumas respostas. Em primeiro lugar, contra o quê? Devemos vigiar contra as especulações. Devemos vigiar, enquanto Jesus não voltar, contra as especulações. Veja o que diz o verso de número 32, por favor. Mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. Observe.
Este versículo tem sido instrumento de muito debate ao longo dos séculos na história da igreja. Discute-se se foi realmente Jesus quem disse estas palavras ou se foi apenas Marcos. Bem, a maioria dos teólogos ortodoxos afirmam que foi mesmo nosso Senhor quem disse tais palavras. E eles usam o princípio aqui, preste atenção, o princípio do constrangimento para afirmar que foi verdadeiramente Jesus que disse essas palavras. Por quê, pastor? Porque um homem de autoridade jamais se colocaria numa posição inferior de não conhecimento, numa posição inferior de ignorância. Ou seja, era profundamente constrangedor para um homem de autoridade, um homem de posição, se autocolocar numa posição de não saber, de ignorância, pois a ignorância acerca de qualquer assunto significava fraqueza, significava humilhação. Por essa razão, os estudiosos acreditam que estas são as palavras do próprio Jesus, afirmando que assim como os anjos não sabiam qual era o dia e a hora em que o Filho do Homem viria, assim também o próprio Filho do Homem não sabia. O próprio Jesus não sabia, mas somente o Pai. E o fato do Filho não saber não diminui em nada a Jesus como Deus Filho, como Deus Homem, mas revela a obediência perfeita de Cristo em deixar todo o futuro nas mãos do Pai, nas mãos do Deus Pai. E mais um detalhe: a crença no conhecimento de Deus acerca do futuro era muito difundida entre os judeus. Todos os judeus sabiam que o amanhã só pertence a Deus. Todos os judeus sabiam que só Deus tem o conhecimento total e absoluto do futuro. Então, isso mostra que Jesus não está ensinando a eles algo estranho sobre a soberana onisciência divina. Por exemplo, em Isaías 46:10 está escrito: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Em Zacarias, capítulo 14, versos 5 a 7, diz: vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Há outros textos na literatura apócrifa que sustentam exatamente a crença muito comum entre os judeus, que somente Deus tem o mais absoluto conhecimento do futuro. Como nós costumamos dizer, o amanhã pertence a Deus. Então, quando Jesus fala a respeito daquele dia ou hora, isso está diretamente ligado ao termo aqueles dias, conforme exposto anteriormente nos versos 17, 19, 20 e 24. E é consenso entre os teólogos, meus irmãos, que nosso Senhor aqui se refere à sua segunda vinda e concomitantemente ao fim dos tempos, ao dia que Deus julgará este mundo com justiça, a respeito do qual ninguém sabe, senão o Pai, Deus Pai, somente o Pai, que sabe do dia em que Jesus virá. Em Atos, capítulo 1, versículo 7, está escrito: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Em uma de suas cartas, Paulo defende a soberania da vinda de Cristo, combatendo aqueles que diziam que Jesus já voltou, que Jesus já veio e que não voltaria mais, que era ilusão ficar esperando Jesus voltar, porque ele já veio, ele já voltou. Então o apóstolo Paulo escreve as seguintes palavras. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que inclusive foi a primeira carta que Paulo escreveu
às igrejas, e à igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso de número 1 a 3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Veja, o apóstolo Paulo está ensinando àquela igreja que eles não deviam estar preocupados com o dia e a hora exatos da vinda de Cristo. Apenas que continuassem certos de que ele viria, de que ele voltaria. E aqui, meus irmãos, eu trago a vocês as seguintes considerações. É muito admirável, ao longo da história da igreja, mesmo com esse texto de nosso Senhor, tão claro, como o sol do meio-dia, observar que muitas foram as tentativas de se adivinhar o dia e a hora da segunda vinda de Cristo a este mundo. Muitos tentaram adivinhar quando Jesus ia exatamente voltar. Por exemplo, William Miller, um dos pais do Adventismo do sétimo dia, disse que Jesus iria voltar em 1843. Aí deu errado. Aí ele reformulou as datas e jogou para 1844. Muitos dos seus seguidores se desfizeram de casas, carros, roupas, pertences, etc., mas foram enganados, porque Jesus não voltou naquele ano. Em 1876, Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, marcou a vinda do Messias para 1914. Mas Jesus não veio. Então, refizeram os cálculos para 1925. Também nada. Mas tenha calma, não parou aí não. Eles fizeram de novo os cálculos e viram que era para 1975. E também deu errado. Jesus não veio. O ex-engenheiro da NASA, Edgar Whisenant, escreveu um livro com o título 88 razões pelas quais o arrebatamento da igreja será em 1988. Veja, ele se enganou 88 vezes, porque não aconteceu. Aqui no Brasil, os brasileiros não podiam ficar de fora. Então, aqui no Brasil, Valnice Milhomes, uma falsa profetisa que opera há muitos anos aqui no Brasil, ela disse em um programa de TV que a segunda vinda de Cristo se daria em um sábado no ano de 2007. Até agora, nada. Outra falsa profetisa que temos aqui em solo brasileiro é uma mulher chamada Neuza Itioca, que, baseada na profecia do rabino Ben Samuel, morto em 1217, ela disse que Jesus voltaria no ano 2017. 2017, porque este seria um ano especial para Israel. Jesus também não voltou. Me pergunto, como pode tais pessoas chegarem a conclusões tão esdrúxulas feito essas? O que leva tais pessoas a acreditarem que podem marcar a data e a hora da segunda vinda de Cristo? Tais pessoas, porventura, não têm Bíblia em casa, não? Não leem a Bíblia, não? Quantas pessoas, quantas famílias inteiras não foram enganadas por tais predições? Prejudicadas por tais predições? Bem, a minha conclusão a essas respostas é que tais adivinhadores ou são analfabetos ou são desonestos. Uma das duas coisas.
Porque o texto é muito claro. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe, somente Deus Pai. Esta matéria, Jesus está dizendo, compete ao Pai. É de sua vontade soberana dizer quando tais coisas vão acontecer. Até lá, temos sinais de que eles vão acontecer. Temos os falsos sinais, as perseguições, os falsos cristos, o aparecimento do abominável da desolação. Mas o dia e a hora exato, só quem sabe é o Pai. Somente o Pai sabe, isso é de competência dele somente. Amém? É aqui, meus irmãos, onde cabe o crente ser sola escritura. Sola escritura. Nossa fonte primária de informação, nossa fonte primária de discernimento tem que ser a escritura. Tem que ser a palavra, a Bíblia Sagrada, não as especulações humanas, não as especulações teológicas ou filosóficas, mas as escrituras somente. Ela, a palavra, é a autoridade final quando este assunto a respeito da vinda de Cristo é a palavra. E se a Bíblia está dizendo que somente Deus sabe quando Jesus vai voltar, então não temos por que ficar com especulações, com achismos, com cálculos matemáticos, experimentos científicos, tentando adivinhar, feito um menino curioso, o dia e a hora em que Jesus voltará. Nós precisamos apenas confiar de que Ele voltará. Porque o silêncio de Deus a respeito de alguns assuntos nas Escrituras é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Eu vou repetir isso aqui. O silêncio de Deus a respeito de algumas coisas nas Escrituras é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Certos conhecimentos exatos, meus irmãos, seriam torturantes para nós se nós o soubéssemos. Torturantes. Por que os médicos não costumam dizer ao paciente que ele tem apenas alguns meses de vida? O médico diz à família, mas nunca diz ao paciente, diretamente. Raramente há situações em que ele diz. Porque o médico sabe que aquela informação, por mais coerente que seja com a situação, não fará nenhum bem ao enfermo. Pelo contrário, talvez o faça morrer antecipadamente. Aí eu pergunto, se você soubesse que Jesus estaria voltando mês que vem, dia 12 do mês que vem, como ficaria seu coração em referência a seus familiares que ainda não são crentes? Como ficaria seu coração em referência àquele filho, aquele neto, aquela neta, aquele sobrinho, aquele pai, aquela mãe? Como ficaria? O bispo J.C. Ryle falou sábia e acertadamente, abre aspas, a profunda sabedoria e grande misericórdia nesse silêncio intencional. Temos razões para agradecer a Deus pelo fato de ter Ele escondido de nós essa questão. A incerteza quanto à data do retorno de nosso Senhor tem o intuito de manter os crentes em uma atitude de constante espera, além de servir para preservá-los do desânimo. Quão terrível expectativa, diz Ryle, teria tido a igreja primitiva se eles tivessem sabido com certeza que Jesus não retornaria à terra por mais de 1.500 anos à frente. Corações de homens como Atanásio, Crisóstomo e Agostinho bem poderiam ter afundado dentro de si mesmos se tivessem consciência de que séculos e séculos de trevas espirituais haveriam de abater-se sobre este mundo antes de seu Senhor voltar para apossar-se do seu reino. Então, Ryle termina dizendo, por outro lado, que motivo vivificador tem tido perpetuamente os verdadeiros crentes para um andar mais íntimo com Deus? Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui é que é um motivo vivificador para o crente verdadeiro andar mais perto de Deus,
é ele descansar na soberania de Deus. Descansar na onisciência soberana de Deus. Sua esperança não repousa em dia e hora marcada. A nossa esperança repousa no fato de que ele vai voltar, e pode ser, inclusive, hoje à noite. De que a qual momento ele vai voltar, a gente não sabe a hora. Portanto, vigie contra as especulações. Tenha cuidado com vídeos de TikTok. Irmãos, às vezes eu recebo cada vídeo, principalmente do TikTok, que é um grande teste a minha paciência. Porque são vídeos tão mentirosos, tão esdrúxulos, especulações tão ridículas. Vocês lembram que eu contei a vocês aqui de um pastor lá em Fortaleza, que disse que Jesus ia voltar em 2010, aliás, primeiro ia ter um grande tsunami em 2010, e Jesus voltaria em 2011. Quantos vídeos não tem assim na internet? Quantos vídeos não tem assim? Crentes incautos, indoutos, imaturos, que não estudam a palavra, que não estudam as escrituras, replicando essas informações, colocando em grupos, passando de um para os outros, sem ter profundo conhecimento das escrituras. Aprendam isso em nome de Deus e das escrituras. Nem tudo que se fala de Deus é de Deus. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que é doce é mel. Nem tudo que se fala de Deus é de Deus. Você tem que vir para as escrituras, conferir com a palavra, ser um crente bereano. Bereano. Confira com a palavra. Confira se bate com as escrituras, se bate com o que está escrito aqui. Esse é o nosso desafio. Portanto, vigie contra as especulações. Porque a Bíblia Sagrada tem exatamente o que a gente precisa para viver uma fé tranquila e madura. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, que é o modo como devemos vigiar. Primeiro falamos contra quem vigiar, agora vamos ver o modo como devemos vigiar. Em segundo lugar, devemos vigiar com ação e fidelidade. Ação e fidelidade. Aí eu quero que você volte comigo, por favor, ao capítulo 13, e veja os versos de número 33 a 36, por favor. 13, do 33 ao 36. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Só até aí. Preste atenção. Nosso Senhor reforça, cobrando dos discípulos vigilância redobrada, que pelo fato deles não saberem o dia e a hora em que o Senhor voltará, isso requer uma vigilância absoluta. Uma vigilância cuidadosa. Então, ele vai além e conta essa parábola, a parábola de um homem que se ausenta do país, mas delega autoridade e obrigações a seus servos, principalmente ao porteiro, para que ele vigie. No entanto, não apenas o porteiro deve vigiar, mas todos a quem ele deu autoridade e obrigações devem vigiar, haja vista não saberem especificamente a hora e o dia em que o patrão deles voltará.
Jesus usa aqui, para quem não sabe, a divisão da vigília noturna dos romanos, que consideravam estes 4 horários: à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: nenhum dos servos pode dormir. Nenhum dos servos pode parar para cochilar. Não há brecha para cochilo. Todos tinham de estar atentos e fiéis às suas obrigações. No versículo 36, você pode conferir, Jesus diz: para que vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Este era o desafio daqueles servos: não serem pegos dormindo, desacordados, distraídos pelo sono. Esta parábola nos ensina, então, o modo como Jesus quer nos encontrar quando voltar. O modo de como devemos estar nos comportando como os servos de Deus entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Então, daqui nós podemos inferir 2 condições em que devemos ser encontrados. Primeiro, como o Senhor quer nos encontrar quando Ele voltar? Em primeiro lugar, trabalhando. Trabalhando. Note que cada um dos servos recebeu a sua obrigação. O porteiro tinha que vigiar, todos tinham de seguir firmes nas suas obrigações, ninguém devia ficar parado, displicente, relaxado, mas agindo, se movimentando, trabalhando, ocupado com os assuntos do seu Senhor. Assim tem de ser conosco, meus irmãos. Nós somos os servos a quem Jesus confiou a sua casa. A cada um de nós foi dado obrigações, responsabilidades, ocupações, das quais não podemos vacilar, das quais não podemos nos olvidar. É profundamente equivocada a ideia de que a gente não precisa fazer mais nada porque Jesus está voltando. Isso é um equívoco. Isso é uma falha profunda. Não há por que estar preocupado, dizem. Não há por que estar preocupado com os serviços do reino. Tudo o que devemos fazer agora é sentar e esperar. E cuidar das nossas vidas lá fora. Lê do engano. Profundo engano. Aqui está Jesus dizendo que na sua vinda não devemos ser pegues dormindo. Sem fazer nada, desocupados, olhando para as nuvens, fiscais da natureza. Não, mas sim trabalhando, arregaçando as mangas e agindo. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 12. Lucas 12. Veja comigo esses versículos. Lucas, capítulo número 12. Versículos número 35 a 40. Estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Isso aqui é a imagem de um sentinela. É a imagem de alguém preparado, vigilante, vigiando. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se para dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Percebam, nosso Senhor está exatamente dizendo que na hora em que baixarmos a guarda e dissermos, ele não vem agora. Frouxa a armadura, desabotoe o paletó, guarde as ferramentas, descanse, durma um pouco, vá descansar. Relaxe, amanhã a gente faz. Isso não é para agora. Não precisa ser tão radical.
Não precisa de tanta radicalidade. Para que tudo isso? Para que esse negócio de estar na igreja direto? Para que esse negócio de ler Bíblia direto? Para que esse negócio de orar direto? Não precisa disso. Tenha calma, ele não vem agora. Pois bem, é quando menos se espera, quando mais estivermos distraídos, apáticos, mais preocupados com a nossa vida aqui e agora, que ele surgirá repentinamente nas nuvens e nos pegará de surpresa. E nos pegará de surpresa. Pergunto, quantos não são os que serão pegos de surpresa na hora exata em que estarão fazendo um negócio sujo? Na hora exata em que estiverem no trabalho com conversas imorais com os colegas? Na hora exata em que estiverem no meio de reuniões familiares completamente mundanas, sem qualquer respeito com a palavra de Deus? Quantos não serão pegos de surpresa porque estão apáticos, indiferentes no trabalho do reino de Deus? Fazem as coisas de qualquer jeito, de um modo relaxado, displicente, sem amor, sem paixão, sem encanto, sem compromisso com o Senhor. Quantos? Quantos não são os que estão dormindo no trabalho da oração, no trabalho da leitura bíblica, do jejum, da evangelização, das missões transculturais, da edificação da família, da santidade no emprego, na escola, na faculdade, enfim. Quantos não estão dormindo? Sonolentos. Se Jesus voltar hoje, eu pergunto, encontrará o seu coração ocupado com os valores do reino de Deus ou com os valores deste mundo? Com que seu coração está ocupado? Encontrará você trabalhando ou de braços cruzados? O próprio Jesus disse em João, capítulo 9, versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto Jesus não voltar, é dia. É o tempo de trabalhar. É o tempo de agir. É o tempo de se mover, de fazer alguma coisa. Mas quando ele voltar, já será noite. E não dará mais tempo de trabalhar. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, o apóstolo Paulo disse: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mais perto. Em 1 Tessalonicenses 5, 6, o apóstolo diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigie e seja sóbrio. Também disse o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Sejam criteriosos. Todos esses textos, irmãos, apontam para o trabalho, a ação que o cristão deve ser encontrado fazendo na segunda vinda de Cristo. Ocupado. Não podemos estar indiferentes, mas devemos sim agir. Procurar o pastor da igreja, procurar os líderes de departamento, procurar os irmãos e perguntar: pastor, em que eu posso ser útil na igreja? Em que eu posso ser útil no reino de Deus, na obra de Cristo? De que modo eu posso estar trabalhando para o Senhor, para que Ele não me encontre de braços cruzados se Ele voltar hoje? O que eu posso fazer? E não ser apenas mais um no meio da multidão, mais um no meio da plateia, que entra e sai sem ser notado, sem que ninguém o sequer perceba. Não, essas pessoas não têm vez no reino de Deus. Quando Jesus voltar, nós devemos ser encontrados trabalhando piedosamente para o Senhor no reino. Trabalhando. É assim que Jesus quer nos encontrar ao voltar. É assim que Jesus quer nos encontrar ao retornar a este mundo. E em segundo lugar, a segunda condição em que devemos estar quando Jesus voltar: fiéis.
piedosos, santos. Note que o Senhor daqueles servos confiou a eles a sua casa. Isso foi um voto de confiança. Logo, a resposta daqueles servos deve ser de quê? Fidelidade. De honra. Honra ao compromisso. Fidelidade àquele Senhor em tudo, sem distrações. Porque se a primeira condição é a de fazer, a segunda condição é a de ser. Ser. Ser fiel a Deus até Cristo voltar é um compromisso do coração, da alma. Porque não há fidelidade ao Senhor onde não há corações transformados, purificados, renovados, nascidos de novo. Aquele que quiser ser fiel ao Senhor na segunda vinda de Cristo, deve se certificar se seu coração foi realmente transformado, realmente regenerado, mudado pelo Evangelho, se suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, se sua alma foi verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. Eu vou repetir aqui essa primeira linha. Se alguém quiser ser achado fiel na segunda vinda de Cristo, deve se certificar se seu coração foi verdadeiramente transformado. Porque fidelidade a Deus não é brincadeira. Fidelidade a Deus é uma questão de santidade. Fidelidade a Deus é uma questão de mudança de vida, de arrependimento de pecados, de fé no Evangelho. Fidelidade a Deus é uma questão de ter a vida de Deus em nossas almas. Corações carnais não conseguem ser fiéis a Deus. Corações cheios de mundanismo, corações cheios de imoralidade, corações cheios de carnalidade, corações cheios de amores por este mundo, de amores por esse tempo, não podem ser encontrados fiéis a Deus. Não podem. Em Apocalipse 16:15 está escrito: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Em Apocalipse 19, versículos 7 e 8 diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e impuro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Olha como ele termina dizendo: porque o linho finíssimo, verso 8, são os atos de justiça dos santos. As vestes nas Escrituras significam exatamente o estilo de vida que levamos neste mundo. Elas refletem se somos santos, separados do pecado, ou se somos ímpios, pecadores, não arrependidos, de corações de pedra, que ainda não assumiram qualquer compromisso com o Senhor de todo o seu coração. O apóstolo Paulo exortou a Timóteo dizendo que ele tivesse cuidado. Tenha cuidado, Timóteo. Porque nos últimos dias, haverão seduções nas quais os homens estarão imersos nelas. Sabe quais são essas seduções? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo 3. Versículos de número 1 a 5. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, grife esse termo, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Aí ele vai explicar. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fique longe. Os últimos dias referem-se ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós já estamos nos últimos dias. E os homens, Paulo disse, serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Cabe a nós, a mim e a você, sermos mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres que este mundo nos oferta diuturnamente. Em Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago disse: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aí eu pergunto, somos nós amigos de Deus ou amigos do mundo? Ou amigo dos prazeres que a nossa carne tanto celebra? Somos nós fiéis ao Senhor de todo o nosso coração? Seu coração já foi transformado? Será se Ele nos encontrará lutando por uma vida mais santa, mais separada do pecado, lutando contra a pornografia, os vícios, a desonestidade nos negócios, o coração avarento, contra a língua fofoqueira e mentirosa, contra as intenções malignas, contra um espírito rancoroso, contra os entretenimentos pecaminosos deste mundo? Será se quando Ele vier nos encontrará fiéis, lutando contra tudo isso? 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, ele escreveu: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Aí eu pergunto, você tem esperança de ver a Cristo face a face? Você tem esperança de ver Cristo como Ele é? Você precisa purificar a si mesmo. A ideia aqui é, lute contra o seu pecado. Lute contra o pecado do seu coração. Busque mais ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para que Ele santifique mais. Que trabalhe o seu coração. Que molde a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Que renove cada vez mais a sua alma conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então você será achado fiel. Então seremos achados fiéis quando Ele voltar. Muito bem. Então o segundo modo de como devemos vigiar é por meio do trabalho e da fidelidade, até Jesus voltar. E em terceiro e último lugar, devemos vigiar, proclamando a todos a iminência da volta de Cristo. Devemos vigiar, proclamando a todos a iminência da volta de Cristo. Quero que você volte comigo ao 13, Marcos, e veja comigo o verso de número 37. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vigiem. Com o mesmo tema que ele começou esse sermão lá no versículo 5, 9, 23, 33 e 34, ele está encerrando agora no 37. Convocando os discípulos a vigiar, a vigilância total. Ele quer que todos os seus servos e todo aquele que ouve o Evangelho esteja plenamente ciente de que Ele voltará uma segunda vez e todos precisam estar alertas, atentos, acordados, cientes para não serem pegos de surpresa. Fato é, meus irmãos, que aqui temos uma mensagem que precisa ser pregada a todos os homens. A todos os homens, em todos os lugares, precisam ser advertidos de que Cristo voltará
e requer que todos os homens se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. Em Atos capítulo 17, verso 30 e 31, Paulo falou: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse homem, a quem Deus escolheu para julgar o mundo, é Cristo. É Jesus. O mundo inteiro, escute isso, o mundo inteiro, começando pelos seus vizinhos, começando por aqueles que são do lado da sua casa, precisam ouvir essa verdade bíblica, que um dia todos os homens deste mundo serão julgados por Jesus Cristo, que eles precisam se arrepender de seus pecados e receber o próprio Jesus como Senhor e Salvador. Todos. Pastor, de que maneira nosso Senhor resolveu dizer isso a todos nos dias de hoje que vigiem após a sua ascensão aos céus? De que maneira Jesus pode dizer hoje isso a todos? Pode dizer a todos que vigiem. De que maneira? Por meio da igreja. Por meio da pregação da sua palavra. Por meio da evangelização de cada um de vocês. Por meio do anúncio do evangelho, por meio dos nossos lábios. Daqueles que devem levar a mensagem do evangelho adiante. Em Atos capítulo 10, verso 42, Pedro disse: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. 2 Timóteo 4, verso 1 e 2, o apóstolo disse: diante de Deus, ele falou para Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência, pregue a palavra. Por que, Paulo, eu tenho que pregar a palavra? Todos precisam saber que Jesus Cristo há de vir para julgar vivos e mortos. Você tem a responsabilidade de avisá-los. Você tem a responsabilidade de dizer isso a eles. Aqui está a nossa missão como servos de Deus. Pregar a palavra, anunciar às pessoas a mensagem do Evangelho, convocando os homens a que se arrependam dos seus pecados e não queiram enfrentar Jesus como juiz, pois ele há de julgar vivos e mortos. Todos. Atente para o que eu vou lhe dizer. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio a ligar esta semana para 10 pessoas e conversar com elas sobre a iminência da volta de Cristo. Eu lhe desafio a você fazer isso. Imagine 10 pessoas aí, ao seu redor, no seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, da sua vizinhança, da sua família. 10 pessoas que você conhece, a ligar para elas, com ousadia, em nome de Jesus, e dizer: Cristo está voltando. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se converter ao Senhor enquanto é dia, enquanto Ele não volta ainda. Enquanto Ele não chega na condição de juiz. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque, ouça, você que está aqui hoje à noite, se você crê que essa mensagem que eu estou pregando hoje à noite é séria, se você crê que aqui está a palavra de Deus, se você crê que isso aqui é a voz de Deus para nós, se você crê que essa mensagem deve ser entregue a todos neste planeta Terra ontem, não é mais nem amanhã, é ontem, já tinha todo mundo de estar sabendo, então você avisará a quem você encontrar pelo caminho que Jesus está voltando e quer que os homens abandonem suas imundícias e viva para Ele integralmente, sem reservas. Se você acredita que essa mensagem é séria, você vai agir. Você vai fazer alguma coisa. Isso que Ele diz a nós, Ele diz a todos. O que eu digo a vocês, eu digo a todos: vigiem.
Por que vigiar? Porque exatamente ele está vindo. A sua vinda está mais próxima do que nunca e dessa vez ele virá como juiz. Tiago 5,8. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Isso precisa ser dito a todos, que a vinda do Senhor está próxima. Assim cantou a nossa amada irmã Fanny Crosby, quando compôs o hino 422 do Cantor Cristão. Ela disse da seguinte forma: vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Até que Jesus volte, trabalhar, pregar, avisar as pessoas. Escute, isso é algo que acalenta o meu coração como pregador. Nós não temos o dever de convencer ninguém. Vocês não sabem o quanto isso acalenta meu coração. Sabe por quê? Eu não preciso estar fazendo aqui 1001 palhaçada para convencer vocês de que eu estou pregando a palavra de Deus. O Espírito Santo fará isso no coração de vocês. Não sou eu. Não é obra minha. O meu trabalho é fazê-los entender o que está escrito. É entregar a mensagem. É anunciar o Evangelho. Esse é o meu trabalho. O trabalho do Espírito Santo é convencer vocês. Se ele convenceu você hoje à noite de que essa palavra é urgente e necessária, louvado seja Deus e saia daqui muito feliz. Porque ele alcançou você hoje à noite. Ele quis falar com você. Se você ainda não foi convencido e convertido a esta palavra, podemos dizer assim, então se desespere. Significa que o Espírito deixou você de fora. Que você está à margem. E peça a Ele, antes de terminar esse culto, Senhor, não deixa que essa palavra caia no vazio em minha alma, mas faz com que ela frutifique dentro de mim e gere frutos externos à minha vida para a tua honra e glória. Então, avise as pessoas, pregue o Evangelho para as pessoas, evangelize as pessoas na clínica que você vai fazer exame, no supermercado, no frigorífico, na feira, enfim, aonde você for, na rua, nas calçadas, na parada de ônibus, aonde você estiver, fale de Jesus, assim que você tiver oportunidade, fale de Cristo, que Ele está voltando. Isso é urgente e é sério. O que Jesus disse a nós, isso precisa ser dito a todos os homens e a todas as mulheres. Mas pastor, as pessoas não vão querer. Não é trabalho seu convencer ninguém. O seu trabalho é abrir a sua boca. Abra a sua boca. Nós somos tão corajosos para lidar com outros assuntos, para falar de política, e para falar de futebol, e para falar da vida alheia, muito mais. Mas para falar de Cristo, às vezes a gente quer se acovardar, a gente quer baixar a guarda, a gente quer se fazer de coitadinho, como se o pecador, como se o ímpio fosse alguém soberano ao Evangelho. E não é. Você é detentor de uma mensagem poderosa, que quebra grilhões, que transforma, que regenera, que renova, que pega o homem no lamaçal do pecado, no lamaçal dos vícios, no lamaçal da miséria e transforma aquele homem e o faz assentar entre os príncipes da casa de Deus. A nós foi dada esta mensagem. E o que nós temos que fazer então, pastor? Anunciar essa mensagem. Pregar essa palavra. Falar de Jesus às pessoas. É tempo de evangelizar mais, falar mais de Cristo, anunciar e advertir a todos que Jesus está voltando. Mas que Ele virá dessa vez, não como está escrito lá na comédia
de Dante Alighieri, em que ele diz: ó Jesus, não volte mais, porque senão tu serás crucificado de novo. Não, Jesus não voltará para ser crucificado de novo. Jesus voltará para julgar este mundo com justiça. Julgar os segredos das pessoas. Permitam-me concluir, lembrando a vocês sobre o dever de vigiar. Vigiar contra as especulações. Vigiar trabalhando piedosamente no reino de Deus. E vigiar anunciando que Jesus a qualquer instante voltará para buscar o seu povo e julgar este mundo com todo rigor e toda justiça. Abra sua Bíblia e leamos esse último texto para orarmos. Mateus 25. Verso de número 31 em diante. Mateus 25, do 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por nos desafiar a viver uma vida vigilantes antes que o Senhor volte. Muito obrigado por deixar isso registrado, por deixar, ó Deus, essa placa de aviso, esse alerta, este anúncio, Senhor, de que teu filho está voltando, de que teu filho está vindo buscar a sua igreja e julgar este mundo com justiça. Muito obrigado por não nos dizer a hora e o dia, mas nos deixar, ó Deus, nesse suspense de vigilância, de cuidado, de perseverança. Ó Deus, para que continuemos te servindo de todo o nosso coração enquanto o Senhor não voltar. Ó Deus, ajuda-nos e fortalece-nos a fé, fortalece-nos o ânimo, fortalece-nos o coração, para ser mais crentes no Senhor, para ser mais fiéis a Ti, para sermos encontrados trabalhando, agindo, amando o próximo, amando a Ti mais que a nós mesmos, pregando a Tua palavra, orando, congregando, ó Deus, contribuindo financeiramente com a Tua obra. Enfim, Senhor, indo, ó Deus, saindo do nosso conforto e indo até o pecador e pregando o evangelho para ele. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos livra de todo comodismo, de toda preguiça, de toda displicência, Senhor, e negligência. Nos ajuda a escapar, ó Deus, dessa negligência ó Deus, se achega sobre toda a tua igreja ultimamente.
essa frieza, ó Deus, em que as pessoas têm sido imersas, para não te servir de todo o coração. Livra-nos do egocentrismo. Livra-nos, ó Deus, de querer vir aos cultos para simplesmente receber alguma coisa. Não, Senhor, livra-nos disso. Ajuda-nos a te amar, mesmo que o Senhor não nos dê nada. Mesmo que o Senhor não nos abençoe de modo algum, ajuda-nos a te amar de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis ao Senhor. A querer o Senhor cada vez mais em nossos corações, em nossa vida, Pai. Ajuda-nos a viver para Ti, enquanto estivermos nesta terra. E que o Senhor, ao voltar, nos encontre trabalhando, orando, vigiando, espertos, como uma igreja saudável. Ó Deus, com departamentos saudáveis, com membros saudáveis, com gente que tem fome e sede da Tua palavra, com gente, ó Deus, que tem fome e sede da Tua justiça, gente que ama o próximo, gente, ó Deus, que está disposta a entregar a sua própria vida por amor do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela minha vida e pela vida dos irmãos que aqui se encontram, e aqueles que estão hoje à noite aqui que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, que o Senhor os salve, que o Senhor os convença, Pai. Não é meu trabalho convencê-lo, é meu trabalho apenas avisá-lo, anunciar a Tua palavra ao coração dele ou dela. E eu te peço que o Senhor transforme, regenere, mude, renove, dê um coração novo, um coração de carne, um coração nascido de novo, Senhor, para que essa pessoa venha te servir e te encontre como um Deus de amor e não como um juiz do juízo final. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela Tua igreja, grato pela Tua bondade. Todos nós digamos amém. Vamos cantar.